Amém, meu queridão. Olha só, meu mano. Quem contou para ela foi você. Quem conta o passado para essas pessoas é a gente mesmo. Somos nós. Elas são pessoas com aquilo que a gente chama de capacitações paranormais. São pessoas que têm algumas capacitações receptoras, decodificadoras e escaneadoras e de leitura de vibração de pensamento que a maioria das pessoas não sabe acessar nem utilizar. Mas é só um fenômeno mental, não tem nada além de uma capacidade de ler o pensamento, porque o pensamento hoje em dia fica fácil para entender. Era difícil, era no tempo que não tinha computador. Quando eu comecei a pregar em Manaus, no início dos anos 70, não tinha nada disso. Era outro planeta. E aí eu dizia para as pessoas, assim que eu comecei a pregar, que haveria o dia e que eu viveria para ver esse dia, quando iriam encher o crânio humano de eletrodos e máquinas hipersensíveis iriam fazer a leitura eletromagnética de todas as emissões do cérebro, porque eu sempre soube que o cérebro era apenas um hardware, era uma máquina. Depois eu fiquei sabendo que era um grande, extraordinário, incomparável computador quântico. Mas o cérebro não é o eu de nenhum de nós. O meu eu não habita o meu cérebro. O meu eu não habita órgão nenhum do meu corpo. O meu eu é espírito, eu sou um espírito, eu sou uma imaterialidade que habita essa materialidade, esse corpo, por mais um tempo ainda, que eu não sei quanto tempo será, e então a materialidade, a carcaça, vai ser absorvida pelo processo orgânico planetário e o espírito, que sou eu, irei para Deus, a quem eu pertenço. Agora, entre a dimensão espiritual e a dimensão do hardware, a dimensão e a localização e a situação cerebral, existe um universo de coisas. Agora, tudo aquilo que eu penso, eu transmito. Eu não tenho dons paranormais de olhar para alguém, ler, dizer de onde ela está vindo, o que ela fez hoje de manhã, se ela tomou banho ou se ela só se aciou e veio me encontrar. Não, 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 nada disso. Mas eu sinto as pessoas, eu sinto como elas estão com a maior facilidade. Agora imagina quem tem essas dotações paranormais. O cara lê o que você está pensando. E tem mais, você já dá para o cara o que você gostaria de usar como teste para o cara. O cara lê só o que você dá para ele. Aí ele começa a falar, vocês, eu quero ver se essa pessoa sabe mesmo o que está dizendo. Aí vocês, eu duvido. Se ela soubesse, ela falaria na tia Ermengarda. Aí, se você, inclusive, tem uma tia chamada Ermengarda que morreu de um apendicite supurado, você, meu Deus, que negócio é esse? O que é isso? E a pessoa vai contando o que você dá para ela. Inclusive, a sua segunda esposa deixou você, foi embora com a seguinte alegação. E você,
só pode ser Deus falando comigo. E é narrando o que você narra para o paranormal que ele fica contando a sua vida inteira. E aí você, se for uma pessoa impressionável, e praticamente todos nós o somos, você pode ficar condicionado, escravizado a fazer coisas que lhe mandaram fazer. Como toda hora chega alguém assim e diz para o cara, olha, eu sei que você sente isso, isso e aquilo, conta a história toda, aí manda o cara fazer uma viagem. E para você ficar livre disso, você tem que ir a uma peregrinação até o lugar tal, ou tem que subir o monte tal, ou tem que ir na capela tal, ou tem que fazer alguma coisa. Aí você vai e faz, e quando você faz, você fecha o ciclo validador. E dali para frente aquilo passa a ter vida própria, se torna um psiquismo autônomo rodando dentro de você e prejudicando e condicionando e conduzindo e controlando você cada vez mais. Então, por favor, meu filho, isso aí é coisa que os espertos usam para enganar as pessoas. Não entre em nada que te propõe adivinhação, quiromancia, cartomancia, necromancia, tábua ouija, adivinhação por cartas, por borra de café, pelo que você queira usar. Não entre nessa. Porque mesmo quando a pessoa diz uma coisa verdadeira para você, ela está se utilizando do que você deu para ela e está ganhando a sua confiança absoluta e vai se tornar um ser danoso para a sua existência, porque será o guru controlador das suas decisões e da sua vida daí para frente. O justo, meu filho, viverá pela fé. Pela fé. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza de que o que Deus me prometeu como palavra, promessa divina dele para mim, é verdade em meu favor. E eu vou vivendo com base nessas verdades, nesses princípios, nesse chão, ainda que ele não tenha ainda ganho total configuração, concreção para mim, mas eu vou andando pela fé. E aí, de repente, devagar, as coisas começam a se transformar. E o que antes eu não via, agora eu começo a ver, o que antes não existia começa a aparecer. E a fé começa a dar concreção ao olhar, ao meu olhar, à minha projeção esperançosa e de expectativa criativa e construtiva em meu favor. E eu alimento o presente e o futuro com o olhar da minha fé. Eu alimento o meu presente e o meu futuro com o olhar da minha fé. E o meu passado, eu olho para ele como pedagogia, como ensino, para eu aprender com as minhas burrices, com as minhas tolices, com as minhas ignorâncias e também com as coisas que eu consegui aprender e em relação às quais eu uso a lógica, a racionalidade, o bom senso, a sabedoria e não a adivinhação, a necromancia ou qualquer uma outra dessas coisas mágicas sobre as quais a gente não deve estribar a nossa vida em momento algum. Tem milhares de pessoas que não concordam comigo porque vivem de superstições e de magias, mas eu não estou aqui para fazer cafuné na sua cabeça. Eu estou aqui para ajudar você a saber o que é verdade. E eu não tenho nenhum problema de contrariar suas expectativas falando, todavia, o que seja verdade. Você crê no que eu estou lhe dizendo? Crê? Amém ou não amém?